existe digamos assim, uma orientação básica que a gente deva oferecer para um bebê nesse momento uma alimentação equilibrada. Geralmente a gente começa pelas frutas, no primeiro contato, que a fruta tem um sabor doce, que lembra o seio materno, o leite materno, então é mais fácil. Muitas vezes ajudando com o dedo, nos 10 primeiros dias você ensina o bebê a lidar com a comida na boca de uma forma um pouco melhor. Um dos motivos que é importante é a refeição em família, porque o bebê, na refeição em família, ele curiosamente, né, a natureza é fantástica. O bebê começa a desviar o olhar do olho da mãe, do pai, para a boca. Ele começa a fixar o olhar na boca aos 6, 7 meses. Por quê? Porque ele vai aprender a mastigar e engolir por mimetismo também, né? Então é importante a refeição em família por causa disso. A gente comer na frente dos nossos filhos, ele participar da refeição. Outra coisa importante é saber que isso vai gerar, talvez, alterações de comportamento, alterações de sono, alterações nas evacuações, porque é uma mudança muito grande. O bebê que até então só se alimentava de líquido, agora vai começar a comer sólidos, né, coisas com uma consistência completamente diferente, sabor completamente diferente. De uma certa forma, perturba um pouquinho a psique do bebê. É uma perturbação natural e absolutamente normal, mas que pode gerar pequenos sintomas. Então a gente fica tranquilo nesse momento. Em seguida, a gente começa a alimentação das refeições. Não vou falar em salgado, porque o clássico é a papinha salgada. Salgada sem sal. A gente não deve usar sal nos primeiros meses do bebê, para ele não se habituar a um sabor salgado, e é desnecessário também. Mas a papinha deve ser saborosa, né? A comida deve ser saborosa. A gente nem fala mais em papinha hoje. E é importante que ela contenha todos os nutrientes necessários para que o bebê esteja bem alimentado. Nutricionalmente, seu corpo esteja bem suprido. É muito importante a gente saber distinguir um não gostar temporário de uma aversão muito forte, né? Toda criança, assim como todo adulto, tem variações no seu apetite, tanto de forma quantitativa quanto em aspectos qualitativos. Então, o bebê um dia pode comer um pouco mais, está com mais fome, está mais voraz, e um outro dia ele pode comer um pouco menos. Não precisa sair correndo atrás do médico por causa disso. Assim como o bebê pode recusar a abóbora na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, e na quinta ele comer a abóbora como se não houvesse amanhã, né? Então, a gente não deve desistir dos alimentos na primeira ou segunda vez que o bebê recusa. Agora, se o bebê se sente mal, se ele tem aversão, se ele chora quando ele vê o alimento, se ele se recusa, ele faz uma gestualidade muito forte, repetidamente diante do alimento, a gente tem que respeitar isso também. Aí para com esse alimento, evita repeti-lo durante um bom tempo e depois, mais à frente, tenta oferecer. Ele tem direito de recusar certos alimentos. Agora, não pode aquela cena clássica, doutor, meu filho não come legumes. Isso não existe. Tem que comer algum tipo de alimentos vegetais que são fundamentais para a saúde. Olha, o BLW, para mim, ele é um pouco uma sigla que reúne certos elementos bastante válidos, né, princípios importantes da alimentação do bebê, mas ele reúne de uma forma que me parece ser um pouquinho radical demais e desnecessária. Eu não sou um grande conhecedor do BLW e eu não recomendo ele como forma única de introdução alimentar. Eu acho que algumas das ideias que ele traz são muito válidas e eu recomendo ela há muitos anos. Então, por exemplo, o bebê comer com a mão é maravilhoso, fundamental. Deixar o bebê pegar alimentos, botar na boca, desde que ele esteja pronto para isso. Aí os sinais de que ele está pronto são os que ele já senta bem, está começando a mastigar, já tem interesse de pegar a comida com a mão, já explora a comida com a mão. A ideia do que o bebê participe, de que ele escolha o alimento é sensacional, de que ele participe da refeição da família, de que ele tenha uma participação ativa na alimentação e não só passiva, né, esperando que a colher entre na boca dele. Eu acho que são todos elementos muito importantes. Não acho que a gente deva ser tão radical a ponto de dizer só pode se alimentar assim. Isso leva a muitos inconvenientes. Não? Uma coisa desse tipo, uma abordagem desse tipo, vai fazer com que o bebê demore muito para comer. Então você tem que ter uma disponibilidade enorme da mãe ou do cuidador para ficar um tempão ali naquela refeição. Muitas vezes o bebê pode se cansar. Tem estudos que colocam em questão se o bebê realmente consegue obter toda a nutrição necessária a partir de refeições com BLW. Enfim,
É uma proposta relativamente nova, precisa ainda ser estudada para se afirmar que aquilo é a melhor forma de se alimentar o bebê. O que não quer dizer que não tenha excelentes ideias embutidas no BLW, mas eu não acho que deva ser uma forma